Olá, meus queridos irmãos, muita paz para todos. Um grande abraço a você que nos assiste e queremos agradecer a todos vocês que participaram do último programa conosco. Estamos iniciando mais um programa Vivendo com Jesus. Queremos mandar um forte abraço a todos os espíritas representados pelos centros de Feira de Santana e região, especialmente um grande abraço ao Centro Espírita de Amélia Rodrigues, representado na pessoa de nossa irmã Norma. Um grande abraço à turma de Amélia Rodrigues e a todos os trabalhadores e companheiros que frequentam e trabalham no Centro Espírita Boa Nova, que é a nossa casa, aqui em Feira de Santana. Refletindo sobre a mensagem de hoje, nós vamos analisar sobre os discípulos. Nas proximidades de Cafarnaum, foi que Jesus conseguiu agregar o maior número dos seus seguidores. Pedro, André e Filipe, que eram da cidade de Betsaida, filhos desta cidade, passaram a seguir Jesus. E naquele momento ele reunira os seus apóstolos para o ministério, para fazer as primeiras instruções, a fim de que o seu ministério fosse instalado na terra, para que o futuro da Boa Nova fosse assegurado. Eram homens simples das cidades ribeirinhas, que com pouco conhecimento, pouca instrução, a maioria deles eram pessoas muito humildes e simples, mas conseguindo reunir naqueles corações desprovidos de alguns vícios humanos, Jesus os reunira para as instruções. O grupo apostolar enfrentava algumas dificuldades iniciais e existia entre eles algumas rusgas, alguns desentendimentos pequenos, e um deles era para saber quem deles era o melhor, quem deles, a quem Jesus amava mais. E vez que outra, o mestre surpreendia-os, se questionando quem dentre nós é o melhor. Ao que Jesus, em algum momento, venha dizer: que o melhor entre vós seja o servo de todos, traduzindo aí as grandes lições da humildade, mostrando que o fato de estar em grupo, nós precisamos ser simples e desprovidos de tantos pensamentos e sentimentos de grandeza, porque a humildade, o nome já diz, vem de humus, solo. Quem é humilde não é menor, é igual. Estar igual ao outro, ser igual a todos. Mas na expressão de Jesus, diante da disputa de grandeza dos companheiros, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Nas lições oferecidas, Jesus chamava os discípulos para que eles buscassem um caminho estreito, porque o caminho largo é muito fácil, é o caminho das facilidades, dos convites tentadores. Aqui muitos estamos expostos, principalmente nessa vida social. E o caminho estreito é o caminho da dedicação, de pagar o preço alto pelo trabalho do bem, por ser honesto, verdadeiro, por ser humilde, por ser simples de coração e ser direito na sua postura diante dos acontecimentos. Eu vos envio como ovelhas mansas ao meio de lobos, era uma das expressões do mestre. Viver e conviver entre as dificuldades e mesquinharias, entre a sombra humana, porque é muito difícil, como dizia Chico Xavier, viver é muito fácil e conviver é muito difícil, porque é viver com o outro, é lidar com as diferenças, com a mudança de humor, de pensamentos. E atualmente que vivemos dias de grandes transições, nós precisamos de estrutura e infraestrutura para viver, conviver e sobreviver também. Os que seguem são aprendizes do Evangelho, os que seguem os passos de Jesus. Seguir as pegadas do Nazareno é pagar o preço da Boa Nova, o preço do bem, mas os resultados são magníficos depois que nós suportamos. Vamos lembrar do Espírito Elizabeth de França, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela diz que uma das maiores caridades está em nos suportarmos uns aos outros diante da convivência. É saber ser surdo a uma palavra habituada a nos escarnecer,
a não olhar o sorriso de desdém, a não ver o olhar de deboche, o reproche por conta daquela pessoa, mas ter a tranquilidade de consciência. Chico Xavier, na sua profundidade, ele dizia: eu tento fazer o máximo ao meu alcance para que eu tenha a tranquilidade de olhar nos olhos aqueles que me perseguem. Então a mensagem de Jesus para o seu apostolado, para o grupo daqueles homens simples, sendo as primeiras lições do Evangelho ou a preparação do grupo, era de resistência, o que vamos chamar de resiliência diante das dificuldades. Naquele momento, Judas, da cidade de Iscariotes, que é o Judas Iscariotes, ele levanta um assunto para Jesus acerca dos apóstolos contribuírem financeiramente a fim de que o trabalho pudesse ter mais condições de se manter, a divulgação da Boa Nova, a viagem deles para outros lugares, levando assim a mensagem do Senhor. Jesus havia concordado, segundo Humberto de Campos, mas deixando a reflexão de que o dinheiro era bom e necessário, mas não era o elemento mais importante, e de que não se fica sem fazer o bem por falta de dinheiro. Kardec, em O Evangelho, falando sobre a caridade, ele vai dizer que muita gente deixa de fazer o bem por não ter condições. Existem muitas pessoas que se questionam e dizem: se eu tivesse uma fortuna, eu ajudaria, se eu ganhasse na loteria, eu ajudaria. Mas a verdadeira caridade vem daquilo que não é supérfluo, mas daquilo que nós tiramos muitas vezes da nossa indigência. Vivemos dias de solidariedade, onde a própria caridade nos convida a dar não a nossa abundância, mas da nossa indigência. Estamos em casa, é necessário ficar em casa. Estamos recolhidos, não podemos nos expor pelas questões de risco, de contaminação viral, mas dentro do nosso recolhimento, nós podemos fazer o bem. Por tantos meios, hoje a tecnologia nos favorece. Hoje nós temos N possibilidades de ajudar o ser humano. Daí a gente vai perceber que o dinheiro é importante, mas não é o essencial. O dinheiro contribui para a resolução dos nossos problemas, mas não os resolve completamente, principalmente os de natureza moral. Aqueles tormentos que passamos, a angústia, o dinheiro não tira, mas ajuda. Então, o que é importante na nossa reflexão de hoje? Perceber que o bom uso do dinheiro, com sabedoria, com simplicidade, pensando no outro, este é o melhor uso. O uso egoístico do dinheiro, a gente vai saber que um dia passa, porque tudo que é material passa. Então, a convivência e o uso do dinheiro de forma adequada são as palavras de ordem de hoje. Conviver, viver com o outro, estabelecer um programa de boa convivência, de boa vizinhança, de respeito à diferença do outro, saber que o outro não é melhor nem pior do que nós. Usar o dinheiro com sabedoria. Existe na psicologia uma expressão chamada educação financeira. Colocar o chapéu onde o braço alcança. Fazer aquilo que se pode e aquilo que não se pode, a gente deixa para uma posteridade, porque a nossa vida tem o valor que nós damos. Nós vamos orar neste momento. Agradecemos a sua atenção e até o nosso próximo programa. Que possamos então orar, elevando o nosso pensamento, é o que nós lhe convidamos neste instante, para que possamos nos conectar com o Senhor, viajar no pensamento e irradiar bons pensamentos, para que os bons espíritos levem a nossa prece a todas as partes nestes dias em que a caridade nos convida. Neste momento, coloquemo-nos numa posição favorável, onde iremos meditar. Elevamos o nosso pensamento a Jesus
E nesse momento de meditação e prece, lembramos da prova da existência de Deus através da natureza. Cerremos os olhos. Imaginemo-nos num lugar onde o vento suave passa. Estamos num lugar amplo. É noite. Ao longe as montanhas. E vemos uma parte das montanhas banhadas pela luz do luar. Acima as estrelas anunciam a presença de Deus, ao mesmo tempo anunciando a infinidade do espaço universal. Olhamos o céu estrelado e sentimos a presença de Deus. Sentimos ao mesmo tempo o quanto somos filhos de Deus. Ele deseja o nosso bem. Fazemos uma pausa e voltamos a atenção à nossa própria respiração. Sentimos o corpo pulsar as ondas do batimento cardíaco. E nesse momento lembramos e visualizamos que o nosso coração não se torna apenas uma máquina impulsionadora das ondas sanguíneas, mas uma estrela que treme luz na nossa caixa torácica, porque o coração é o símbolo do amor, da paz e da harmonia, da alegria. É símbolo de vida, porque representa um dos órgãos mais importantes que mantém a nossa vida na Terra. E sabemos agora que do nosso coração irradia-se luz. Respiramos 3 vezes profundamente. E agora sentimos uma paz, porque à medida que respiramos, visualizamos a luz se tornar cada vez maior e todo o nosso ser se banha de luz. E a luz irradia-se em todas as direções. Respiramos e sentimos a presença de Deus, porque de nós irradia-se o amor, que é a virtude por excelência e o remédio para todos os nossos males. Agradecemos-te, Senhor, pela beleza da vida. Vivemos dias de reflexão e prece, de necessidades evolutivas, mas se te pedimos, queremos pedir-te solidariedade em nosso coração. Paz, mas que a nossa paz não seja a estagnação do pântano silencioso, mas a paz da tranquilidade de consciência, de que estamos podendo fazer o melhor e dar o melhor de nós, seguindo os caminhos de Jesus. Neste momento, Senhor, recebe o nosso óbolo como dádiva simples, mas ofertamos todo o amor do nosso coração. Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. E que neste momento de prece, Senhor, os teus mensageiros espirituais possam chegar a todas as pessoas, a todos os lares, e levarem uma vibração de amor, de bênção e de paz. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa, recebendo igualmente a nossa eterna gratidão. Muito obrigado.
Nesse instante, agradecemos a você que participou conosco desse momento importante. Inscreva-se na nossa rede social, Centro SP Boa Nova, nosso Instagram, Centro Espírita Boa Nova, Facebook e YouTube, e nos ajude a levar a outras tantas pessoas a mensagem de Jesus através da doutrina. Até o próximo programa. Muita paz.